para o fazer. Ou seja, plataformas, planos duros, é uma coisa que nós normalmente não temos. Temos sacos de resgate, temos equipamentos diversos e toda a gente tem isso. Não há nenhum carro destes de assistência da Enercon que não tenha uma coisa dessas, mas não temos planos duros. E, portanto, é um outro tipo de resgate para o qual precisamos mesmo, para além de que precisamos normalmente, porque as equipas de manutenção são compostas por 2 pessoas e, portanto, uma pessoa sozinha normalmente tem dificuldade em tirar um colega que esteja em dificuldades lá de cima, portanto, normalmente precisamos de auxílio externo. De qualquer maneira, nestes casos específicos, é mesmo necessário o auxílio dos bombeiros. Qual o motivo pelo qual uma pessoa suspensa no arnês? Tem de ser rápido, devido à chamada trauma de suspensão, ou seja, alguém que esteja suspenso pelo arnês e que fique pendurado ali a meio do caminho, tem que ser rapidamente socorrido, e eu penso que vocês sabem melhor do que isto do que eu, por causa do sangue que vai para as pernas, e está lá aqui assim uma explicação. Se os músculos não bombeiam o sangue no sentido ascendente, ele começa a acumular-se nas pernas, com o corpo deixa de ter a circulação normal e o cérebro pensa que está a perder sangue e entra em choque. O cérebro tenta o choque por algum tempo, mas é claro que não ajuda, o sangue ainda está preso. Depois de alguns minutos o cérebro vai usar o último recurso e vai provocar o desmaio. Vai pensar que se eu desmaiar e cair, restabeleço a circulação. Ele assume que vai cair, mas como continuamos de pé, o cérebro não tem fornecimento de oxigênio e as suas vias aéreas ficam em perigo. É a explicação. Inicia-se o resgate imediato. Após chegar ao chão, sentar a vítima encostando à parede de cócoras, abrir a porta, as roupas apertadas, abrir o arnês só na zona do tórax e, no caso de suspensão, nunca se deve colocar a vítima em posição horizontal, mas sim encostada contra uma parede e com as pernas dobradas, como está aqui nesta figura. O sangue que está preso nas pernas pode não estar em muito bom estado, pode estar sem oxigênio e o chamado síndrome de refluxo, isto pode levar a vítima à morte. De forma a estarem preparados para o resgate, uma vítima prontamente, todos os nossos técnicos levam equipamentos de resgate para os aerogeradores e possuem formação em primeiros socorros. Ministramos 2 semanas de formação anual em regras de higiene e segurança, em aerogeradores, formação prática de resgate, em escada e de evacuação da nacelle. Formação de evacuação de plataformas suspensas. Isto é a formação que qualquer funcionário da Enercon tem antes de entrar em qualquer aerogerador. Também preparamos os nossos colaboradores para saberem participar ao 112, qual é o tipo de incidente que existe no aerogerador, para que o 112, ou quem o indicar, consiga mobilizar os meios necessários para este tipo de aplicação, de situação, e não chegar lá e a dizer, afinal precisava de mais isto e mais aquilo e mais aquilo outro. E, portanto, isto está normalmente dentro dos aerogeradores, tem que saber dizer onde é que é o local do acidente, qual é o tipo do acidente, quantas vítimas, o estado em que estão, os meios de salvamento, acidentes com veículos, se não são com veículos, vítimas encarceradas ou soterradas, ou perigos de explosão ou de incêndio. Portanto, normalmente, todo o nosso pessoal é instruído para saber dizer para o 112 o que é que está a passar. Na fase de instalação, portanto, estava na parte de manutenção, isto agora vamos à parte da instalação do parque eólico. Nós fazemos normalmente o reconhecimento e a avaliação do local, identificamos os requisitos do dono da obra e analisamos e fazemos um plano de segurança. Promovemos normalmente visitas às corporações de bombeiros locais para dar a conhecer as diferentes fases da instalação. Fazemos sessões de acolhimento a todos os colaboradores, no sentido de apresentar a obra, as condicionantes da obra,
o plano de segurança, quais são os contactos em caso de emergência, onde é que são os hospitais, os centros de saúde, telefones dos bombeiros, tudo isso. Portanto, damos normalmente um folhetozinho com os cumprimentos com os procedimentos de segurança e a utilização da proteção individual. Portanto, normalmente todo o trabalhador que se encontra, que colabora na construção de um parque eólico, recebe um folhetozinho destes onde tem esta informação. Por outro lado, também as regras em termos de comportamento e proteção ambiental. Portanto, todos eles recebem também esta informação de que há risco de incêndio, como é que nós funcionamos em termos de prever ou precaver-nos contra o incêndio. Nós, normalmente, num parque eólico, estamos sempre em alerta vermelho, mesmo que a Autoridade da Proteção Civil não diga que está em alerta vermelho, nós normalmente, temos os procedimentos de alerta vermelho. Sempre que possível, realizamos simulacros com os clientes, de quem dependemos para as suas realizações. Para além das nossas regras internas, cumprimos as regras de segurança impostas por cada cliente nos seus parques eólicos. Todo o aerogerador tem esta chapa, onde está o nome e as coordenadas do parque, o número do aerogerador e os vários telefones de contacto em caso de problema ou de acidente. As plantas de localização dos aerogeradores, juntamente com os donos dos parques eólicos, iniciou contactos com a Atividade Nacional de Proteção Civil no início de 2012 para obter a sua colaboração para a dispersão das plantas de localização pelas corporações de bombeiros nas zonas afetas aos parques eólicos, para que estes possuírem mais informação para um socorro mais eficaz. Este tipo de informação, pelos vistos, está neste momento também disponível no E2P através do site. Portanto, normalmente é fornecido aos bombeiros a localização dos parques, é estabelecido um ponto de encontro e são dadas todas as coordenadas dos aerogeradores. Condicionalismos possíveis e possíveis entraves à atuação eficaz e célere de uma situação de emergência. Existem vários condicionalismos. Uma, que ao contrário do que possa parecer é importante, é a falta de cobertura no acesso às redes de telecomunicações na maior parte dos parques eólicos. No cimo dos montes, raramente existe bom sinal, o que pode dificultar a comunicação em situação de emergência. Foi reportada em algumas zonas a impossibilidade de estabelecer contacto com o 112. Isto é um problema que existe neste momento. A falta de formação em resgate, em grande ângulo, de muitas corporações de bombante, o que pode dificultar possíveis situações de emergência num aerogerador. A distância e tempo de resposta em alguns parques entre a entrada do acesso e o primeiro aerogerador. Temos parques onde podemos demorar cerca de 40 minutos. Por exemplo, em Vila de Pouca de Aguiar, o Parque de Desvancas demora seguramente, desde que saímos da estrada de Alcatrão até lá acima, sempre 40 minutos. Dificuldade na identificação dos aerogeradores. Os aerogeradores possuem normalmente uma identificação na porta, mas nem sempre essa identificação está bem definida e, portanto, é bom que quando alguém entra no parque tenha uma toponímia suficiente para dizer assim, eu vou por ali, porque eu vou para o aerogerador número 8 e, portanto, a estrada para o 7658 é ali e, portanto, vou por ali e conseguirem ir encaminhados diretamente para o lugar e não andarem para lá à procura, porque há parques com mais de 50 aerogeradores. E, portanto, isto pode ser, de facto, um problema grave. A falta de meios de equipas de socorro. Existem parques eólicos onde só se chega com carros de tração total. E, portanto, isto pode eventualmente ser um problema. E a falta de legislação... 5 minutos, faz favor. Falta de legislação específica, o que leva a que alguns donos dos parques não invistam nestas matérias, como, por exemplo, sinalização adequada da localização dos aerogeradores em todos os acessos, realização de simulacros com os corpos de bombeiros, locais para que assim estes terem uma percepção do que os espera em caso de emergência.
Pronto, isto é preocupações que nós normalmente temos. Aqui, desafios para o futuro. Criação de grupos de trabalho ou de um grupo de trabalho entre os diferentes fabricantes e entidades para promover a criação de guidelines e medidas de emergência e atuação para o setor eólico. Isto é importantíssimo e já foi falado aqui várias vezes. Criação de formação específica em resgate em grande ângulo, vocacionada para resgate nos diferentes tipos de aerogeradores para as corporações de bombeiros. Criação de regras de identificação de aerogeradores, que cada um identifica mais ou menos à sua maneira. Identificação adequada da localização dos aerogeradores em toda a extensão dos acessos e a realização de simulacros, pelo menos uma vez por ano, com as corporações locais dos parques eólicos abrangidos. Ora bem, muito obrigado pela vossa atenção. Agora, se tenho mais 5 minutos, tenho aqui um filme interessante, que é a montagem de um aerogerador. Quanto tempo é que prevê o engenheiro para a passagem do filme? São 5 minutos. Então faz favor. Onde é que está? Alguém vê o rato? Está aqui. Estas são as torres em betão com anéis pré-fabricados.
que o último trouxe é metálico.